Pessoal, continuando nossa aula, né? Dei um errinho na gravação anterior, mas o seguinte, né? Então a gente estava apresentando aqui, né, a tabela do anexo 4 da Luz, certo? Que ela fala sobre os índices urbanísticos, né? E a gente estava fazendo uma comparação das diversas zonas de ocupação, né? Eu tenho zona de ocupação preferencial, zona de ocupação consolidada, zonas de requalificação urbana, zona de ocupação moderada, zona de interesse ambiental e assim por diante, tá? Então a gente fez a comparação aqui em relação à taxa de permeabilidade, né? Em relação também à taxa de ocupação, certo? E a gente parou em relação ao índice de aproveitamento. Então, como eu estava dizendo, né? Se eu tenho um terreno, por exemplo, vamos trazer um exemplo de 1.000 metros quadrados, vai ficar mais fácil. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e for fazer uma edificação na zona de ocupação preferencial do tipo 1, quanto de área máxima construída eu posso ter? E aí? Bem simples, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1.000 metros quadrados do meu terreno e vou multiplicar por esses três aqui, ó. Vai me dar um total de quanto? De 3.000 metros quadrados, certo? Então eu tenho uma projeção, né, de 60%, né? Ou seja, dos 1.000 metros quadrados do meu terreno, eu posso construir de projeção no máximo, né? Que seria de quanto? 600 metros quadrados. Mas eu posso ter uma área máxima construída de 3.000, né? Então eu posso fazer o quê? Construir para cima, certo? Que eu vou ter a mesma projeção, mas eu vou poder aumentar a minha área, minha área ali construída, ok? Se eu for comparar, né, esses números com a zona de ocupação moderada, como a gente estava fazendo aqui, ó, meu índice de aproveitamento, ele já tem um coeficiente bem menor. É um coeficiente de quanto? De 2, né? Então, dos 1.000 metros quadrados que eu tenho no meu terreno, se eu multiplicar por 2, isso daqui vai me dar uma área máxima construída de quanto? De 2.000 metros quadrados, né? Que é bem menor do que os 3.000 metros quadrados, certo? Esse mínimo aqui, né, é só para eu observar se minha edificação ela está sendo subutilizada ou não, né? A gente normalmente não usa muito aqui, tá? No nosso exemplo. E esse máximo aqui é o que a gente chama de outorga onerosa, né? Ou seja, eu posso comprar índices lá da prefeitura, né, para poder construir mais. Em alguns casos eu não consigo, né? Então, por exemplo, na ZOP 1, ó, o básico é o mesmo do máximo, tá? Agora, na zona de ocupação moderada 1, eu posso aumentar, né? Ó, aumento de 2 para 2,5, contanto que eu compre esses índices, certo? Também ele não é muito utilizado, né? Porque isso aí vai depender de cada caso, né? E do quanto eu estou disposto ali, talvez, a pagar por aquele índice, certo? Então a gente sempre trabalha, né? Fiquem atentos a isso. A gente sempre trabalha, né? A não ser em casos excepcionais, com índices de aproveitamentos básicos, ok? Temos a altura máxima da edificação, né? Ó, em algumas aqui a gente observa 72 metros, mas em outras, né? Como aqui, ó, a zona de ocupação moderada 2, por exemplo, ó, 48 metros. Zona de ocupação restrita, ó, se eu não me engano é ali perto do aeroporto, 15 metros, né? Então eu tenho que ter edificações de portes bem menores, ok? E fração de lote que seria em relação ao número de unidades máximas ali que eu posso ter numa edificação residencial, por exemplo, multifamiliar, ou seja, um prédio de apartamentos, ok? Pessoal, então aqui a gente tem os índices urbanísticos, vamos chamar a atenção na nossa revisão a esses dois aqui, ó, que é a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento, tá? Então, o índice de aproveitamento, como eu estava explicando para vocês, né, também chamado de coeficiente de aproveitamento, ele representa quantas vezes se pode construir em relação à área total do terreno, certo? Aqui eu tenho um exemplozinho, ó, deixa eu só pronto, carregar aqui para a gente ver. Beleza. Então, ó, vamos observar essa imagem aqui, ó. Eu tenho o meu terreno, né, que está representado aqui por essa cor verde, e aqui eu tenho uma área da projeção da minha edificação no meu terreno, né, que seria aqui uma área de ocupação do terreno em termos de edificação, certo? Então aqui, ó, eu tenho em relação a um pavimento só, né, que seria a projeção, um exemplo de projeção, tá? Como a gente estava trazendo naquele exemplo lá ó, a gente pode ver aqui.
a gente estava falando aqui na zona de ocupação preferencial, né? Eu tenho um índices aqui, ó, de aproveitamento básico de 3. A gente vai mexer com esse mesmo índice, certo? Então, supondo que o índice de aproveitamento seja equivalente a 3 e o meu terreno seja, né, tem uma área ali de 50 por dimensões, né, de 50 por 60, ou seja, quanto é que eu vou ter de área? Só multiplicar esses dois valores aqui, ó. 50 vezes 60 me dá um valor de 3.000 metros quadrados, certo? Então, eu tenho uma área de 3.000 metros quadrados e um índice de aproveitamento de 3. Como é que eu vou poder saber a minha área máxima construída? Bem simples. Eu vou pegar a minha projeção, né? Ou seja, a minha área ali que eu estou ocupando da edificação no terreno, tá? É, não da área de projeção, desculpe, né? Eu falei errado. Vai ser em relação à área total do meu terreno, não da projeção, tá? A projeção é outra coisa, que vai estar relacionada ali à taxa de ocupação. A gente vai falar isso daí depois. Então, eu vou pegar esses 3.000 metros quadrados, tá? E vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelos 3, no meu índice de aproveitamento. Então, eu chego no valor de quanto de área máxima construída? 9.000, ó. Então, 3.000 metros quadrados, que é 50 vezes 60 vezes 3, me possibilita construir, né, uma área ali de 9.000 metros quadrados. Então, como eu estava falando para vocês, ó, tenho o terreno, tenho aqui a projeção, por exemplo, da minha edificação, ou então um pavimento dessa edificação. Se a gente utilizar, por exemplo, né, vamos imaginar, aqui eu tenho um terreno de 3.000, né, vamos imaginar que essa projeção fosse de 50%, que a gente vai falar já já na taxa de ocupação. Então vamos imaginar que seria ali 1.500 metros quadrados, certo? De projeção. Quantos pavimentos será que eu poderia construir? Bem simples. Eu vou pegar esses 1.500, né? E vou comparar em relação à área máxima que me permite ali ser construída. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 9.000 metros quadrados, que é a minha área máxima construída, e vou dividir pela área ali da projeção, né? Que seria, por exemplo, de um pavimento só. Isso daí me dá um valor de quanto? 9.000 dividido por 1.500 dá quanto? Dá 6, né? 6. Então, me possibilita construir 6 pavimentos, certo? Então, eu posso construir 6 pavimentos para cima, né? No caso, 5 para cima, né? Já que eu tenho um já aqui no térreo. E vai me dar uma área ali de 9.000 metros quadrados, ok? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, né, vocês vão ter que observar esse índice de aproveitamento em relação à zona a qual, né, vocês vão estar fazendo ali o projeto daquela determinada edificação. Então, se minha edificação ela estiver, por exemplo, na aldeota, provavelmente ela vai estar aqui numa zona de ocupação consolidada, né? Qual é o índice de aproveitamento que eu devo trabalhar? Esse daqui, ó, 2,5, ok? Então, como eu falei para vocês, né, o índice de aproveitamento básico, ele é o potencial gratuito de utilização ali daquele terreno, que normalmente é o que a gente trabalha. O índice de aproveitamento máximo, né, é um valor que não pode ser ultrapassado. Mas para eu chegar nesse valor, eu tenho que fazer o quê? Pagar, né, ou seja, dar uma contrapartida financeira, né, que é chamado de outorga onerosa. E o índice de aproveitamento mínimo, né, ele diz respeito, eu posso analisar, por exemplo, se o imóvel ele está sendo subutilizado ou não. Ok, então essa, né, é a análise do índice de aproveitamento que ele está relacionado à área máxima construída. Nós temos também um índice muito importante que é essa taxa de ocupação, né? O que é a taxa de ocupação? Ela está relacionada à projeção da minha edificação naquele terreno, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Se naqueles índices, ó, vamos voltar aqui. Vamos continuar trabalhando com esses daqui, ó, da zona de ocupação preferencial 1. Vamos observar agora a taxa de ocupação, ó. Ela fala que a taxa de ocupação do solo é 60%, certo? Então, o que é que está dizendo aí? Né? Está dizendo que da projeção do meu terreno, quer dizer, do meu terreno inteiro, né, que é esse representado aqui por verde, eu posso ter uma projeção máxima de 60%. Ou seja, a minha edificação, ela pode ocupar 60% do espaço daquele terreno, tá?
E aí eu vou ter que analisar cada caso. Se for 30%, aí minha projeção da edificação. O que é essa projeção, pessoal? É como se eu estivesse vendo a edificação por cima, né? Ó. Então, se eu estiver vendo de cima, qual é a projeção, né, que essa edificação está fazendo ali naquele terreno? Essa projeção aqui, ó. Um outro exemplo para vocês, ó. Aqui, então, aqui a gente tem uma projeção, né? Se eu tenho dois pavimentos, eu vou ter a mesma projeção, porque vai ser exatamente aqui, ó. Ela vai ser a mesma de eu ter só um, né? Ela não vai aumentar ali a área de projeção do meu terreno. Agora, se eu tenho projeções, ó, é, de pavimentos diferentes, né? Então, por exemplo, no térreo eu tenho uma determinada projeção, como a gente está vendo, só que no pavimento superior eu tenho outra configuração do pavimento. Aí aqui eu aumento minha projeção, ó. Vocês concordam que essa partezinha aqui, ó, do pavimento de cima, ela vai fazer uma projeção também aqui na base, né, na área do meu terreno? Então eu tenho uma projeção agora maior, certo? Então eu vou ter que analisar isso daí, né? Eu vou ter que analisar ali também o meu projeto, né, para ver se ele está cumprindo, né, ao máximo que a lei pede em relação às áreas de projeção, certo? Como é que eu sei quanto de área de projeção máxima eu posso utilizar naquele terreno? Também é bem simples, né? O cálculo. Como é que a gente faz? Ó, vamos imaginar que a nossa taxa de ocupação, que a gente obteve lá na luz, ó, ela diz que tem que ter ali um máximo de 60%, certo? Eu conheço também a área do meu terreno, né? Vamos usar o mesmo exemplo, ó, que é um terreno de 3.000 metros quadrados. Então eu tenho um índice de 60%, que é 0,6, e eu tenho uma área de terreno de 3.000 metros quadrados. Como é que eu faço para achar a área de projeção máxima? Bem simples, né? O que é que eu faço? É, eu vou fazer o que aqui nesse caso? Eu vou multiplicar, tá, a área do meu terreno pelo coeficiente da taxa de ocupação, certo? Então eu faço o quê? Pego esses 3.000 metros quadrados e multiplico por 0,6, certo? Isso daí me dá quanto? Uma projeção máxima de 1.800 metros quadrados. Então, o entendimento é simples, né? Se eu tenho um terreno ali que tem uma área, que seria esse espaçozinho aqui, de coloração verde, tá? Se eu tenho uma área de terreno de 3.000 metros quadrados, certo? E a luz, ela diz que a minha projeção, ela pode ter um máximo de 60% daquele terreno, o que é que eu faço? Eu vou pegar 60% desses 3.000 metros quadrados. Isso daí me dá um total de quanto? De 1.800 metros quadrados, ok? Então, ó, eu tenho taxa de ocupação tanto para o solo, né, como subsolo. No subsolo, que é o caso, por exemplo, de garagens, por exemplo, né, eu vou analisar o quê como taxa de ocupação? O espaço ali de utilização do subsolo que está gerando a maior projeção, tá? Vamos focar aqui para a gente nessa parte de taxa de ocupação do solo. Então, eu quero que vocês observem esses números aqui, ó, dependendo da zona, né, que a edificação ela estiver sendo construída. Então, aqui algumas denominações, né, ó. Então, a taxa de ocupação, como eu estava mostrando para vocês, ó, eu considero que a projeção dos meus pavimentos, como se eu estivesse fazendo uma projeção aqui, ó, na base, né, ou seja, na área ali do meu terreno, certo? E é isso, pessoal. Então, essa é a nossa revisão, né, de índices urbanísticos. A gente já fez também a revisão da luz, certo? É, Espero, né, que vocês tenham compreendido. Nós tivemos aulas que detalharam, né, muito mais isso daí. A gente fez alguns exemplos também. E isso daí realmente foi só uma revisãozinha rápida, né, para vocês conseguirem ali se preparar melhor para a avaliação de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, coloco-me à disposição através dos meus contatos, né, para que vocês tirem essas dúvidas. Tá ok? Bom dia, pessoal. Até a próxima.